Olá, que bom ter você por aqui para esse mais um encontro. Nós vamos falar agora de uma outra doença que vai ser lúpus. Muito bem, lúpus é bem interessante. De novo, quatro tópicos: causa, energia, comportamento, recomendação e o tratamento. Tá bom? O lúpus costuma aparecer em pessoas que sentem raiva da energia vital. Ela sente raiva da energia da vida. Ela sente raiva do ciclo da vida. Isso é de forma inconsciente, tá? Em vez de se sentirem gratas por estarem aqui na Terra vivendo essa experiência, por terem a oportunidade de reencarnar, de resolver seus desafios, de resolver seus karmas, de resolver seus desafetos, na verdade elas ficam com raiva. Elas odeiam estar aqui, tá? No meu curso sobre espiritualidade, eu vou explicar a visão da reencarnação que não está nos livros, que não está em conteúdo na internet, é dentro das minhas canalizações, dentro do que eu aprendi. Eu vou dizer assim, ó, o que aparece nos filmes, nos livros, está censurado, para não virar um filme de terror, tá? Mas para a maioria, pra quase todo mundo, reencarnar não é bom para ninguém. É melhor viver lá onde a gente estava antes, tá? Eu digo que reencarnar é como se a gente morresse de lá para cá, porque tu tá no umbral, isso aqui é um umbral. Por mais lindo que seja a vida, não é igual lá. Só que essas pessoas, elas às vezes, em vez de se conectar com a fonte, se conectar com a energia divina, com a natureza, elas sentem raiva de tudo. Elas não conseguem, tá? Aliás, existe pessoas que contraem lúpus e a doença tem uma utilidade. Lembra? A doença tem uma utilidade. Tem pessoas que contraem lúpus e acabam modificando esse padrão. Só que depois que o gene do lúpus foi ativado, não é que contrai, né? Ele ativa. Depois que o gene do lúpus foi ativado, não tem mais como fazer ele dormir. Mas o que tu consegue fazer é controlar. O teu mental, tu controla ele, mudando o teu padrão de comportamento, para ele ficar menos, né? Para ele ficar mais ameno, para conseguir ter qualidade de vida, tá bom? Eu conheço pessoas, no plural, que contraíram lúpus, a expectativa de vida é de 6 a 8 anos, e já tem 20 anos. E vai viver mais 20, porque mudou aqui, tá? Ela aprendeu a conviver com a doença e mudou o pensamento em relação à vida. É importante entender que é necessária uma força muito grande, de forma inconsciente, para construir uma doença autoimune. O lúpus é uma doença autoimune. Ou seja, o gene do lúpus se manifesta e o organismo não consegue destruir, não consegue eliminar ele. Só que tem que fazer muita força, o organismo é poderoso. Tem que fazer muita força para ativar ele para o organismo não conseguir combater. E aí perde a luta, tá? Então requer uma força tremenda, que é uma doença que o corpo não consegue combater. Por isso que ela é autoimune, o corpo não consegue combater. Uma grande força contrária à sua própria natureza, porque é da nossa natureza o organismo combater tudo que impede, que pode significar um risco à nossa vida. Então, é normal, ele gera anticorpos quando ele contra um vírus, porque ele não quer, ele tem que proteger a vida, né? Nosso organismo tem que se proteger. Nosso ego tem que se proteger, tem que se manter vivo. Então tem que ter um combate. Para ele perder esse combate, tem que ter muita força mental da pessoa para acontecer isso. Por isso que gera doença autoimune. Então é com muita raiva acumulada. Para ativar o lúpus, ela tem que ter muita raiva acumulada. Sentimentos inferiores acumulados. Para que essa doença se instale ativando o gene do lúpus. Tá? Tem pessoas, é mais raro, tem pessoas que vêm com essa raiva já de vidas passadas. Já está acumulado, já está acumulado em vidas passadas, ele já desenvolve cedo, tá? Mas tem pessoas que é por causa de traumas, tragédias. É como se uma espécie de suicídio criado pela mente, a pessoa inconscientemente
envia uma mensagem para o universo dizendo: eu odeio viver aqui na Terra. Preciso achar um jeito de morrer, jeito de partir. Eu preciso de qualquer forma, tudo isso de forma inconsciente. Ela precisa de qualquer forma achar um jeito de partir, porque ela tá com raiva da vida, tá com raiva do mundo, por causa de alguma tragédia, eu vou explicar. Ela quer partir e ela cria doença para acelerar isso. Cara, vai demorar 60 anos para eu partir, 80 anos para partir. Eu preciso achar um jeito de partir antes. Alguma coisa que não me tire a vida de instantâneo, mas olha, questão de menos de uma década eu consiga acabar com esse sofrimento. E aí ela cria o lupus. Assim acaba criando lupus de forma inconsciente, tá? Não é, ninguém faz de consciente, tá? Consciente quando a pessoa vai lá e tira a própria vida de forma uma arma, alguma coisa assim, né? O lupus se manifesta aqui na seção comportamento e energia, tá? O lupus se manifesta em pessoas que desistiram de viver, que perderam a esperança não pode perder. Quando tu perde a esperança, um dos motivos da nossa sociedade não ter sido extinta é ter esperança. Pode estar tudo ruim, mas se tu tiver esperança, existe estudo com pessoas que sobreviveram ao nazismo, estavam presas, elas tinham esperança, e a esperança mantinha elas vivas. E conseguiram, as que conseguiram sobreviver. Então, quando a pessoa perde a esperança, e que mesmo de forma inconsciente, ela não deseja mais estar aqui na Terra. Se tu perguntar para ela, ela quer viver. Mas a raiva que ela tem da vida é tanta que, de forma inconsciente, ela não quer mais viver aqui. Aí vem aquela frase: conheça-te a ti mesmo. Se você tem lupus, volta num tempo lá atrás, antes da doença. Se você não estava com uma raiva excessiva da vida. Porque a pessoa que tem lupus pode ser que não tenha mais raiva da vida. A doença vem com objetivo. Se o objetivo foi fazer ela sentir amor à vida. Se o objetivo foi encontrar resposta, encontrar sentido nas coisas. Né? A utilidade da doença foi essa. Então, a doença veio com uma utilidade. Tu encontrou a utilidade, mas já ativou o gene do lupus. Essa dor emocional normalmente vem de um passado sofrido, marcado por grandes perdas, traumas, sofrimento na família, como perder um familiar, uma exclusão de um familiar, por isso na constelação a gente provavelmente aparece o pertencimento, lei do pertencimento, como a perda de entes queridos por vergonha, exclusão de um ente por vergonha, perder um tio bêbado, foi excluído por vergonha, começa a contaminar o coração daquela pessoa, é isso, é aquilo, aquilo outro, e aí chega uma hora que ela não aguenta mais. Aí fica com raiva. Em vez de ela ficar magoada, ela fica com raiva. Tem raiva. Raiva de um pai ou da mãe que estão ausentes, que não dão atenção. Raiva de uma mãe que olha mais para o outro filho. Ou a raiva de um pai que dá atenção para outro filho. E ela, ao invés de sentir mágoa, ela sente raiva da vida. Tudo para ela é raiva. Tá? Isso tem uma explicação espiritual, mas eu não quero abordar aqui agora, tá? Porque isso aí vai ser material do meu curso de espiritualidade, tá? Eu faço até junho, tá? Até junho. Vergonhas na família. A família sente vergonha. Para ela é uma tragédia. A família que vai sentir vergonha. Vontade de desaparecer. Cara, se eu desaparecesse, acabava essa vergonha, essa tragédia. Esse sofrimento que não para nunca. E também tem um detalhe aqui, ó. Separação dos pais. Em momentos traumáticos, onde a pessoa pode sentir que ela foi a culpada da separação. Não é culpada, mas ela sente. Normalmente os filhos sentem que são culpados da separação. E não é culpa deles. Nunca é culpa dos filhos. São os pais que não souberam lidar com a situação. Souberam lidar um com o outro, tá? Então, a criança se sente culpada da separação. Eu acredito que quase todas as separações a criança se sente culpada, mesmo de forma inconsciente. Toda essa carga emocional pode ser alguns desses apenas ou muitos. Não precisa ser todos, tá, gente? Não precisa ter toda essa carga emocional. Pode ser um, pode ser dois.
Pode ser uma sequência. Num ano deu uma coisa, no outro ano deu outra. Ah, agora tá tudo bem. Acontece uma tragédia. Ah, tá tudo bem. Acontece uma separação. Entendeu? É quando chega um ponto que esgotou. Ela perdeu a graça de viver. E ela, e ela tem raiva das coisas. E ela se perdeu a graça de viver. Não tem mais graça. Pá, que vida chata. Para tratar o lúpus é fundamental o perdão. Mas não é perdoar as pessoas que te fizeram sentir assim. Perdoar a si mesmo. Perdoar a vida. Perdoar a si mesmo por ter se comportado que nem um adolescente birrento. Perdoar a si mesmo por não ter compreendido que as coisas não são como tu quer, que tem ciclos. Perdoar a si mesmo porque não aceitou o ciclo da separação dos pais. Acabou o ciclo deles. Não aceitou. É perdoar a si mesmo por entender que era o ciclo deles. Eles tinham um trabalho junto e acabou. Perdoar a si mesmo por sentir raiva da vida. Perdoar a si mesmo por não sentir gratidão por tudo que Deus faz para amenizar a nossa estadia aqui. A gente está aqui por um motivo. E ele criou todo um cosmo para facilitar isso para nós. A vida não é só aqui na Terra, a vida é em outros mundos também. É preciso compreender os erros cometidos, até quando a gente faz coisas, né, e faz coisas que se tornam uma tragédia, tem que se perdoar também. Aceitar a energia da vida, entender que as perdas fazem parte dela. Tudo na Terra faz parte de um grande aprendizado. Isso aqui é uma escola, é um aprendizado, é um planeta prisão, é uma escola, mas também é um planeta prisão que tu tem a possibilidade de estudar, de aprender. Tudo tem ciclos, tudo um dia acaba, nada é eterno, exceto o espírito. Não adianta reclamar da vida, tu vai ter que reencarnar até aprender, até evoluir, não vai ser para sempre reencarnação. Tu vai ter que reencarnar enquanto for necessário. Não adianta ficar com raiva. São ciclos que temos que viver, tá? Uma boa recomendação para quem tem lupus é praticar atividades que estimulem a alegria, buscar felicidade nas pequenas coisas, cultivar o hábito de sorrir e se conectar com a fonte universal. Oração, meditar, ressonância quântica, que tem no meu site de graça, botar os pés na grama, ser grato por ter uma graminha. Você tem noção que quer ter uma grama, só tem noção quem perde. Eu me mudei, agora não tem grama. E agora tem noção perda que eu tinha, que eu podia colocar os pés na grama antes, pouco fazia. A gente só dá valor às coisas que a gente perde, se conecta. Eu não tenho mais árvore aqui no meu pátio. Eu tinha árvores antes. A gente mudou de cidade, a gente quer comprar um sítio, mas até acontecer, até a gente juntar dinheiro para isso, montar nosso espaço, a gente vai ter que morar aqui, né? Então, a gente mudou uma cidade mais perto da praia, tem um bom, tem praia perto, tem rio perto, mas temos que morar aqui. Então, final de semana vamos se reconectar, vamos dar um pulo no rio, vamos na praia, vamos fazer um piquenique embaixo da árvore, se conecta com a natureza. Faz meditação, os pés no chão, pés na terra, pé na terra, ou pé na areia, ou pé na grama, tá? Existe caso que pessoas que têm filhos, tá? Que têm filhos, a doença estabiliza, porque ela, ao ver o sorriso do bebê, ela vê a vida, ela entende a importância da vida. E ela começa a encontrar razões, e a doença estabiliza. Então, se você tem lúpus e conseguir ter um filho, que tem gente que não consegue, desregula, né? Os hormônios também. Ter um filho é muito bom para quem tem lúpus também, tá? Ah, eu já tive três, vai ter que ter mais um. Tá. Então, se você já teve três, aproveita o que você tem, né? Curte teus filhos, curte teus netos, que ajuda também a controlar a doença, manter ela em níveis baixos, tá? Por isso que tem pessoas que, o médico deu 8 anos, já tá com 30 anos de lúpus e segue firme. Porque teve filhos, teve netos, começou a encontrar felicidade na vida, entendeu? E o simples fato, às vezes, de saber que tem lúpus, a pessoa começa a ver que está acabando o prazo e começa a ter uma utilidade de doença. É fazer ela sentir, é, é fazer ela sentir, se ela sente raiva da vida, o lúpus vem, qual é a utilidade? Fazer ela se sentir grata, fazer ela perceber a vida, perceber coisas que ela não percebia antes. Ter filho ajuda, ter neto ajuda. Se você comprou a mini constelação, se você pegou no meu site a mini constelação, que tem aquela taxinha lá também, foca no pertencimento.
tá? Na lei do pertencimento. Na sessão, a gente também trabalha isso, tá? Se você for procurar um terapeuta, foca no pertencimento, no perdão, tá? Terapia do perdão. Eu tenho um módulo de perdão dentro do método Renascer da Fênix. Acho que coloquei aqui, não coloquei, né? Se você é meu aluno, aqui, ó. Se você é meu aluno no método Renascer da Fênix, pratica o módulo perdão. Só que antes do perdão, você vai ter que praticar. Pode ir direto pro perdão, tá? Mas faz mais sentido você, antes do perdão, assistir os módulos anteriores e aplicar as técnicas dos módulos anteriores, que ele te prepara para o perdão. Todos os módulos do método, o que vem antes é um preparativo para o próximo. Por exemplo, não poderia colocar o primeiro como depressão. Depressão é lá pelo décimo quinto, porque tem várias coisinhas que tu vai tratar antes de chegar no módulo depressão. O módulo ansiedade, tem coisinhas antes para tratar para chegar no ansiedade. Se eu for direto para dor, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Aí tem que fazer terapia verbal, pessoalmente, tá? Porque daí a gente consegue trabalhar isso diretamente, tá? Ali no gravado também consegue. Tem ressonância quântica. Ah, se você quiser, eu posso fazer uma ressonância quântica focada em lupus e amor próprio. Tem custo, tá? Não é caro, é menos, é mais barato que uma sessão, tá? Me chama que eu faço a sessão para ti, eu vou fazer uma entrevista. Eu faço uma entrevista e vou criar essa ressonância quântica para isso. Demora em torno de uns 15 dias para ficar pronto. Então, quanto mais rápido, melhor, tá? Tratamento, tá? Então, terapia de constelação familiar, reiki na cabeça, bastante reiki, ressonância quântica, que eu tenho ali no site de graça, ressonância quântica, tá? Na constelação, olhar o amor próprio, olhar essas tragédias da infância, da adolescência, essas perdas, e encontrar uma exclusão. Também encontrar uma exclusão, pode ter que ter uma exclusão, uma separação, uma exclusão. Alguém que foi afastado da família porque faz sentir vergonha é uma exclusão, tá? Trabalhar isso aí. O reiki, usa o reiki, o chakra base é o mais afetado, tá? Vai alinhar todos os chakras, da cabeça, laríngeo, todo o base é o mais afetado. Tá? Cabeça também, tá? Cabeça e base. Leitura, antes de eu falar do fitoenergética, a leitura do meu livro, tá? Te ajuda. Eu fiz esse livro aqui eu fiz esse livro aqui porque eu vi uma necessidade dos meus clientes de aprender coisas que eles não sabiam. Aprender coisas que eles não sabiam. Eu percebi essa necessidade, tá? E então eu coloquei vários temas aqui, onde tu aprende desde a criação da tua alma, criação do universo, como é que Deus fez, por que ele fez assim, dentro do que eu estudei, dentro do que eu analisei, tá? Como é que a tua alma funciona, as camadas da alma, métodos de cocriação, ter exercícios, tem tudo, como focar e diminuir a parte ego e aumentar a parte ser, tá? Tá bom? Atendimento por chamada de vídeo, eu atendo por chamada de vídeo, se desejar, ou procure um terapeuta na sua cidade, na sua região, da sua confiança, tá? A gente pode marcar uma sessão só para conversar. As minhas terapias, embora você queira só conversar, eu sempre aplico alguma coisa, tá? Na conversa, eu identifico um gatilho que dá para ressignificar e eu aplico um exercício, tá? Um movimento de cura, tá bom? Então, acredito que chegamos ao final. Qualquer coisa, você também pode deixar comentários aqui no vídeo, embaixo tem comentários, tá? O Lucas, tem pessoas que têm necessidade de comentar porque gera muita dúvida. Pode comentar aqui no que eu respondo, tá? Todas as dores, as doenças, todas elas, eu respondo. Ou, se vocês quiserem comentar, uma hora ou outra eu vou olhar e vou responder, tá? Tá bom? Então, aguardo você para o nosso próximo encontro.